Ele é um besouro originário ali da África, né? E ele se espalhou ali pela Europa, pelo Brasil. Ele é um besouro que ele costumava comer fruta, só que ele aprendeu a comer pólen, né? O pólen que as abelhas coletam. E ele começou a instalar-se nas colônias, né? Aqui no Mato Grosso a gente já está ouvindo relatos, né, de alguns municípios que estão sendo afetados por ele. E eu já vi um caso de um produtor que teve ele e realmente é bem complicado. Ele viaja muito, né? Ele pode sobreviver até 6 meses e ele viaja até 6 quilômetros. Então, ele vai em busca das colônias, ele sai de uma colônia e vai se multiplicando, vai em busca de novas colônias, assim ele vai se infestando em todo lugar. E realmente, o que ele faz ali na colônia acaba descartando, né? Aquela colmeia ali, os favos de mel que estavam ali, a produção das abelhas acaba ficando prejudicada, tem que ser descartado. Pelo menos para o consumo humano não serve, né? Exatamente. Quando ele entra na colônia, ele causa vários danos. O primeiro seria o estresse das abelhas, né? As abelhas ficam bastante estressadas. O segundo seria o estrago de favos, as larvas acabam comendo o favo, e os favos, o mel e o pólen. E o terceiro seria estragar o mel, né, igual você comentou. O que acontece? As larvas elas se alimentam do mel. E ao mesmo tempo que elas se alimentam, elas excretam no próprio mel. Então o mel acaba fermentando e estragando para o consumo humano. Então esse mel aí tem que ser descartado, infelizmente não dá para utilizar, né? Então vem causando aí esse tipo de prejuízo ao produtor. Agora, se tiver uma infestação realmente dessa espécie, desse besouro, pode ser um problema mais sério do que só estragar, por exemplo, um favo, uma colmeia que está ali, pode realmente inviabilizar, por exemplo, um local onde tem uma produção aqui? Pode sim, porque ele começa devagarzinho. E aí ele vai se multiplicando. Ele infesta uma colônia, aí ele vai para outra colônia, e ele vai se multiplicando mais ainda. Então, daqui a pouco o apiário do produtor está tomado, e a produção que era X já não vai conseguir alcançar X. Não vai conseguir alcançar X. Devido, igual eu comentei, o estresse, o fato de estragar o mel também. Então tem que ter bastante cuidado na hora que tiver os primeiros indícios do besouro, a gente tem que estar controlando firme, para não deixar ele se multiplicar. E esse controle, você disse que aqui em Campo Verde já teve a experiência e conseguiram controlar. Quais são os meios que podem ser utilizados para controlar a infestação desse inseto? Bom, o primeiro meio que a gente busca é sempre manter os enxames bem fortes, bem alimentado e saudável. Então, no período entre safra, que seria agora, a gente orienta o produtor sempre manter os enxames alimentados, porque o enxame forte, na hora que o besouro tentar entrar na colônia, o enxame já não vai permitir. Então, assim, o besouro não consegue se multiplicar na colônia. Caso já tenha sido infestado, aí a gente tem que entrar com outras medidas. Uma primeira alternativa que a gente testou e funcionou seria você pegar ali um óleo de cozinha, um pincel e pincelar as frestas da caixa, né, onde o besouro gosta de se alojar. Isso aí tem feito resultado. Outra coisa seria limpar ali o chão onde fica a caixa, deixar limpo, deixar terra, só terra, e jogar sal e cal. Porque quando a larva sair da caixa e for para o chão para fazer o período de pupa dela, o sal e o cal vai inviabilizar essas larvas. Outra medida seria a gente utilizar controle biológico. O mesmo fungo, o metarrhizium, que controla cigarrinha nas pastagens, pode ser utilizado ali no solo. Então, quando a pulpa descer para o chão para poder fazer o estágio dela, esse fungo vai parasitar ela e vai matar a larva. Assim, o besouro não completa o seu ciclo. E é importante que, como você disse, né, haja o quanto antes e avise também os órgãos de controle, para que não espalhe realmente, no caso o INDEA, né, e isso para outros apiários aqui da nossa região. Né? Exato. Quando você vê o primeiro indício de besouro, faça isso. Tome primeiras medidas lá na hora, no momento, né? Alimente o enxame e faça essas medidas que eu comentei. E logo em seguida procure o INDEA, né? Que é o órgão responsável por esse controle, né? Aí eles vão mandar algum responsável lá, vão coletar material, vão passar instruções para o produtor, vão prestar apoio ao produtor, né? Então, essa é a maneira correta de se agir. E muitas vezes os apicultores, ou produtores de maneira geral, têm medo de chamar o INDEA, porque se trata de um órgão fiscalizatório também, mas ele serve justamente para manter a sanidade, né? Para que isso não se espalhe, se torne aí um problema que não pode ser reversível mais à frente. Né? Exato. Muitos produtores eles têm medo do INDEA porque acham que o INDEA vai lá para multar o produtor. Não. O INDEA não vai chegar lá multando você. Ele vai chegar lá e vai tentar solucionar o seu caso e vai te orientar como fazer isso. É sempre orientativo. Ele nunca vai chegar lá
metendo multa ou impondo regras, o que você tem que fazer. Ele vai te orientar e vai tentar solucionar o seu problema, para que esse problema morra ali, fique com você, não se espalhe para outros produtores, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a tag de apicultura aqui, que tem crescido, né? A gente tem visto que outras pessoas têm se interessado pela apicultura. Como é que está esse trabalho, a expectativa para esse ano de 2025? Sim, está crescendo bem. Hoje a gente atende aí 30 produtores, né? Mas a gente recebe pedido de outros produtores que querem participar do programa, só que, infelizmente, como a tag só por ciclo a gente atende 30 produtores, né? Esses produtores vão ficar para o próximo ciclo, né? Os ciclos são de 3 anos, né? Então, os produtores que tiverem interesse em participar da tag, entrem em contato com o sindicato, né? E o sindicato vai passar as datas certinho que a próxima turma começa, e assim que a próxima turma começar, a gente vai continuar trabalhando. Os produtores gostaram muito do projeto, né? Assim como nas outras cadeias, tem funcionado bem, tem mostrado resultados, né? Os produtores têm saído daquela produção um pouco mais simples e elevado sua produção, né? Aumentado sua fonte de renda. Então, graças a Deus, está tudo de bom.